Olá pessoal, aqui é o professor Zé Maurício trazendo para vocês o nosso resumo trazendo para vocês o nosso resumo da nossa disciplina de Infraestrutura e TI para Engenharia de Software, é um resumo da nossa semana 3. Reforço sempre a necessidade de verificar nosso material, que está em nossa sala de aula virtual, que complementa, que dá destaque a tudo que é colocado aqui. Então vamos ao nosso resumo, da semana 3, que trata de SDN e infraestrutura de redes programável. Vamos lá. O nosso foco está na transição dos ambientes rígidos, configurados manualmente, para arquiteturas que são controladas por software. A automação e o código passam a predominar e são características centrais dessa infraestrutura 4.0. Então, nós temos aí uma transição, onde na infraestrutura 4.0 nós temos a abstração, a automação e o controle programável. Qual é esse contexto? Qual o contexto da infraestrutura 4.0? Nós tínhamos aí um modelo tradicional de infraestrutura, baseado em conjuntos de hardware e configuração manual, que normalmente apresenta baixa escalabilidade e um alto risco de erro humano. Contudo, a demanda moderna, dos sistemas modernos, exige aí ecossistemas definidos por software, decisões mais rápidas e mais assertivas, totalmente descentralizadas e um ciclo de inovação muito mais curto. Então, a predominância no modelo tradicional, com servidor, por exemplo, utilizando uma estrutura de snowflakes, com ciclo de vida de cabeamento de mais ou menos 20 anos, muito sujeita a riscos de erros humanos, tendem a evoluir para redes baseadas em software, redes definidas por software, as SDNs, configurações com decisões descentralizadas. O software passa a ter um ciclo de vida entre 3 a 5 anos e passamos a ter infraestruturas de sistemas considerados mais inteligentes, que caracteriza essa mudança da indústria 4.0, uma evolução natural para a indústria 5.0 com a agregação de inteligência artificial. SDN é a sigla para Software Defined Network. O SDN ele propõe a separação entre o plano de controle, responsável pelas decisões, e o plano de dados, responsáveis pela execução. Isso remove a inteligência isolada dos dispositivos e centraliza o controle, tornando a rede mais programável e automatizável. Então, nós temos aí uma arquitetura que separa o plano de controle, que é quem decide, do plano de dados, que é quem executa. Esse desacoplamento desses planos aí, ele remove uma inteligência dos dispositivos individualmente e aumenta o gerenciamento via abstração de software. Essa separação de planos na arquitetura SDN nos permite criar aí 3 planos. O plano de aplicação, onde ficam as regras do negócio, o plano de controle, que mantém a visão global da rede, e o plano de dados, que é responsável pelo encaminhamento dos pacotes. As APIs, elas passam a ser northbound e southbound, conectam essas camadas. No plano de dados, então, que é esse plano conectável pelas APIs, nós temos os switches, os roteadores físicos para encaminhamento de pacotes. No plano intermediário, que é o plano de controle, nós temos controlador SDN, que tem uma visão global da rede. E acima, no plano de aplicação, conectados por APIs northbound, nós temos as regras do negócio, nós temos firewalls, nós temos controle de balanceamento de cargos, load balance, entre outros sistemas que fazem essa parte de gerenciamento. Dentro desse ecossistema SDN, nós temos protocolos e controladores. O funcionamento do próprio SDN define esses protocolos e controladores. Nós temos aí o OpenFlow, que atua na comunicação com o dispositivo de rede, enquanto soluções open source comerciais, como controladores SDN, permitem o gerenciamento centralizado, flexível e escalável da infraestrutura. O OpenFlow é um padrão industrial para comunicação southbound, que é manipulação de tabela de encaminhamento. O Open Source ele é um Open Daylight, ele é modular para provedores de serviço. O netconf ele requer instalação e manipulação para diversos tipos de configurações.
E o comercial, por exemplo, Cisco ACI, que é o Application Centric Infrastructure, também é um produto ligado para esse ecossistema de controladores SDN. Temos aqui a figura do Network Function Virtualization, NFV, que substitui aplicações físicas, appliances físicos dedicados, por funções virtualizadas que são executadas em servidores padrão. Enquanto o SDN controla os dados que fluem, uma NFV virtualiza o que a rede faz, reduzindo assim diretamente aqueles famosos custos de CAPEX e OPEX que falamos em nossos encontros anteriores. A principal diferença realmente está aí. Enquanto o SDN controla o fluxo, como conectar, o NFV virtualiza funções, o que se conecta. Então, esse benefício de redução de CAPEX e OPEX vem daí. Appliances proprietários com hardware dedicados podem ser virtualizados para dentro do ambiente de um servidor padrão. Cabe aqui destacar também a infraestrutura como código, ou IAC, Infrastructure as a Code, que define infraestrutura por meio de código versionável, e esse código substitui configurações manuais. Seus princípios incluem reprodutibilidade, automação e eliminação de ambientes únicos e frágeis, conhecidos como snowflakes, os nossos flocos de neve, A definição desse gerenciamento é através de código, em vez de configuração manual. O código gera sempre o mesmo ambiente, elimina servidores que sejam fragilizáveis, permite scripts testáveis e substitui processos manuais. Quanto às abordagens de IAC, nós temos ela imperativa e a declarativa. A abordagem imperativa descreve passo a passo como configurar a infraestrutura, e a declarativa define apenas o estado final desejado. Essa segunda abordagem ela é a base das ferramentas modernas, permitindo que o sistema decida como alcançar seu resultado. Então, a imperativa tem a ver com o como e a declarativa com o que. Enquanto a imperativa tem foco no passo a passo, criar uma VM, instalar uma OS, baixar aplicações, etc., na declarativa nós dizemos o foco no estado final desejado. Você quer 3 servidores, você quer a ferramenta definindo alguma coisa. A imutabilidade em vez de corrigir patch de um servidor, você cria um novo e atualizado. Então, acaba com essa questão da própria manutenção reescrita, Você cria um novo que vai realmente atuar de forma adequada com as necessidades. Entre as ferramentas de IAC, nós temos o Terraform. O Terraform ele é focado no provisionamento de infraestrutura, é conhecido como Day Zero, dia zero. Ele utiliza a linguagem HCL, é independente do provedor e mantém um estado de arquivo, um state file, que garante controle e detecção de desvios entre código e ambiente real. O foco é o provisionamento, a linguagem é HashiCorp Configuration Language, HCL, tem como agnóstico de nuvem, AWS, Azure, Google Cloud, On-Premise, tanto faz, e mapeia recursos de reais para configuração. Outra ferramenta, a Ansible. A Ansible ela atua principalmente como gerenciamento de configuração, o Day One Plus, que utiliza arquivos YAML chamados playbooks, não exige agentes de servidores e garante independência ou indepotência, ou seja, múltiplas execuções produzem o mesmo resultado. Fazendo aí um comparativo técnico entre os dois, Terraform e Ansible, eles não competem, mas se complementam. Terraform constrói a infraestrutura virtual, Ansible configura o software sobre ela. A regra de ouro é usar o Terraform para criar e o Ansible para ajustar e manter. Temos a questão do Git, que é o versionamento da infraestrutura. Nas infraestruturas modernas, tudo deve ser versionado. O uso do Git garante histórico, auditoria, rollback rápido, e colaboração. A máxima aqui é clara. Se não está no repositório, não existe em produção. Deve residir em repositórios, não em cabeças. A rastreabilidade deve ser completa. A reversão instantânea para o estado estável deve ser possível, que é o rollback. E os requests de revisão de mudança de rede também devem ser possíveis. Mais uma vez, se não está no Git, não existe em produção. Quanto aos GitOps,
os agentes, né, automatizados, ele vai utilizar o repositório como fonte única de dados. Agentes automatizados monitoram essas divergências entre código e ambiente real e corrigem automaticamente, garantindo consistência contínua entre o que foi definido e o que está em produção. Então, o Git, que é a fonte da verdade, o desenvolvedor faz o commit da infraestrutura, o agente de sincronização detecta as divergências, faz o drift, e isso em relação à infraestrutura real, estando aplicado automaticamente. Consistência contínua e código e produção ativos. Temos também a figura, né, da governança automatizada, Policy as a Code, que aplica regras de segurança e compliance diretamente no código. Isso permite bloquear configurações inseguras antes da implantação, reforça o conceito de Shift Left Security, que prevê falhas antes ainda mesmo, né, na fase de provisionamento antes da produção. O conceito é automação segura e compliance. As aplicações envolvem bloqueio de portas inseguras antes de provisionamento, criptografia obrigatória, restrição de acesso por regras de código. O resultado, prevenção de falhas de configuração, né, misconfiguration, antes da própria produção. E fechando aqui a nossa semana, né, como conclusão, a infraestrutura moderna ela deixa de ser estática. SDN, NFV, IAC, GitOps formam um ecossistema que é programável, resiliente e ágil, onde o data center passa a ser definido por software e mesmo os demais sistemas de dados definidos por software, as redes de comunicação definidas por software, e orientado à automação e à inteligência, também associando aí a própria inteligência artificial. É um ecossistema fluido, resiliente e programável. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Mais uma vez eu reforço a necessidade de verificar nosso material em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço.